Quando os primeiros moradores começaram a notar a luz vermelha piscando dentro do antigo apartamento 301, ninguém deu muita importância. Talvez fosse algum fio desencapado, ou algum vizinho curioso que tivesse invadido o lugar abandonado. Mas, nas semanas seguintes, conforme a lâmpada voltava a brilhar sozinha, sempre na mesma hora da noite, os relatos começaram a ficar mais estranhos. Eram cochichos vindos de dentro do corredor escuro. Vozes roucas que soltavam respirações úmidas perto da nuca de quem passava. Alguns sentiam um calor repentino, como se um hálito estivesse grudado em suas costas. Outros viam sombras rastejando pela fresta da porta do 301, sombras que se dissolviam assim que alguém se aproximava. Uma idosa que morava no apartamento em frente foi a primeira a perder o sono de vez. Certa madrugada, decidiu encarar aquilo de frente. Empunhou seu terço, atravessou o corredor com passos curtos e respirando fundo, até parar diante da luz que pulsava por trás da porta. Jurava que, do outro lado, alguém sussurrava seu nome. O terço caiu de sua mão quando percebeu que o trinco girava devagar, sem que ninguém estivesse ali. Ela voltou correndo para dentro de casa, jurando que nunca mais chegaria perto daquela porta. Pouco tempo depois, começou a febre nos outros moradores. Um homem do segundo andar subiu apenas para checar se havia alguma ligação elétrica clandestina, mas saiu de lá pálido, dizendo que havia sentido uma mão gelada tocando seu pescoço. Crianças que brincavam no corredor à tarde passaram a ter pesadelos à noite, descrevendo uma figura escura que se debruçava sobre a cama delas, respirando pesado como um animal faminto. Por semanas, ninguém teve coragem de entrar no apartamento 301. A lâmpada vermelha seguia acendendo toda a noite, sempre entre 2 e 3 da madrugada, como um farol que chamava pela curiosidade e pelo medo. As poucas pessoas que se aventuraram a chegar perto voltavam com a mesma sensação: alguma coisa estava à espreita, apenas esperando o momento certo para atravessar aquela porta. O zelador do prédio, um homem já idoso que conhecia cada rachadura daquelas paredes, começou a alertar os moradores que aquele apartamento tinha história. Dizia que, anos antes, uma mulher havia morrido lá dentro. Encontraram o corpo dela sentado numa cadeira de balanço, completamente rígido, a pele manchada como se tivesse sido queimada de dentro para fora. Ao lado dela, apenas uma lâmpada vermelha, intacta, ligada na tomada, lançando seu brilho espectral sobre a cena. Desde então, ninguém conseguirá ficar lá por muito tempo. E todas as tentativas de cortar a energia tinham falhado. O prédio inteiro começou a se sentir prisioneiro de um segredo antigo. O silêncio do corredor era como um véu grosso, pesado, e a lâmpada parecia brilhar ainda mais forte quando todos estavam dormindo. Alguns moradores se mudaram. Outros se trancaram atrás de portas reforçadas, sem coragem de encarar a presença que, pouco a pouco, parecia se alimentar de quem ousava prestar atenção demais. Mas, na noite em que chamaram o eletricista para resolver tudo de uma vez, ninguém desconfiava que o apartamento 301 estava esperando por ele. E que a lâmpada vermelha não era só um defeito elétrico. Era um convite. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. O prédio tinha mais de 50 anos, construído com tijolos maciços e corredores estreitos que guardavam o frio mesmo nos dias mais quentes. As paredes exalavam um odor úmido de reboco velho, misturado ao cheiro acre de mofo que se infiltrava nos armários e nas roupas. Era o tipo de lugar em que o tempo parecia ter parado, e onde cada trinco que rangia à noite soava como um aviso. O apartamento 301 ficava no final do terceiro andar, com uma porta de madeira escura, marcada por arranhões que ninguém sabia explicar. Um capacho desbotado ainda dizia "bem-vindo", mas ninguém se sentia convidado. A fechadura estava intacta, embora, nos últimos meses, fosse comum ouvir relatos de que ela girava sozinha na calada da noite. A lâmpada vermelha pendurada no teto, visível pela fresta da porta, se tornará um ponto de atração mórbida para quem passava. O zelador se recusava a entrar. A síndica dizia que já tinha chamado eletricistas antes, mas nenhum deles conseguirá resolver o problema. Quando o prédio foi notificado por risco elétrico, precisaram encontrar alguém disposto a entrar no 301 de qualquer jeito. Foi assim que chamaram Rodrigo. Tinha 34 anos, trabalhava como eletricista havia mais de uma década e costumava repetir que nada o assustava. Chegou ao prédio pouco antes do anoitecer, com a maleta de ferramentas e um macacão azul que contrastava com o ambiente envelhecido. Os vizinhos espiavam de longe, como se observassem um condenado que marchava até a forca.
Rodrigo achou aquilo tudo exagero. Enquanto subia os degraus, ouvia sussurros dos moradores que murmuravam orações. Alguns desviavam o olhar. Outros apenas balançavam a cabeça em silêncio. Ele sorriu com sarcasmo, pensando em como a superstição podia cegar as pessoas. Talvez fosse só um cabo encostando no outro, ou uma tomada antiga que precisava ser trocada. Na porta do 301, o zelador segurava o molho de chaves, com a mão tremendo tanto que o metal tilintava como sinos de vento. Rodrigo segurou firme a maçaneta, sentindo uma onda de ar frio escapar pela fresta. Parecia que o apartamento respirava. Ao destrancar a porta, uma lufada de ar pesado invadiu o corredor, trazendo um cheiro adocicado, algo que lembrava flores mortas e ferro enferrujado. O eletricista entrou devagar, iluminando o chão com uma lanterna. A lâmpada vermelha balançava sozinha, mesmo sem corrente de ar. O brilho tingia tudo de carmesim, transformando cada móvel abandonado em uma silhueta distorcida. Os poucos objetos espalhados pareciam intocados havia anos. Um abajur tombado, cortinas rasgadas, uma poltrona coberta de pó. Sobre a mesa, repousava uma velha fotografia em preto e branco. Rodrigo se aproximou e viu o retrato de uma mulher de expressão vazia. Os olhos dela, pálidos, pareciam segui-lo. Ele pigarreou para quebrar o silêncio. O som ecoou no apartamento como se o cômodo fosse muito maior por dentro. A sensação de estar sendo observado se tornava mais intensa a cada segundo. Mas ele continuou. Ligou o multímetro nos pontos de energia, conferiu as tomadas, revisou os fios que passavam pelas canaletas. Tudo parecia normal. Até demais. A lâmpada vermelha, no entanto, permanecia acesa, pulsando de forma ritmada, como se imitasse uma respiração. Rodrigo desligou o disjuntor geral do apartamento. Nada mudou. Desligou também o disjuntor do andar inteiro. Ainda assim, o brilho vermelho não se apagou. Nesse momento, ele sentiu o primeiro arrepio percorrer sua espinha. Por um instante, teve a impressão de que alguém estava de pé bem atrás dele, tão perto que podia sentir o calor de uma presença encostando em seu pescoço. Girou rapidamente, com a lanterna tremendo na mão, mas não viu nada. Apenas a porta aberta, mostrando o corredor vazio. Por mais que tentasse racionalizar, Rodrigo percebeu que havia algo profundamente errado naquele lugar. E mesmo sem admitir em voz alta, sentiu um medo surdo apertando o peito. O medo de que a lâmpada não era apenas uma falha elétrica, mas uma vigília. Uma vigília que tinha esperado por ele durante todo esse tempo. Naquele instante, ele se perguntou se deveria ter aceitado o chamado. Mas era tarde para voltar. O 301 já o havia engolido. Rodrigo tentou ignorar a sensação de que a temperatura caía a cada passo que ele dava. Abriu o quadro de luz mais uma vez, conferindo os cabos, medindo a tensão. Tudo indicava 0. Mas a lâmpada continuava a brilhar. Ele aproximou a mão devagar, testando o calor. O vidro não estava quente, como deveria estar se a lâmpada estivesse ligada a uma fonte elétrica comum. Era fria, quase congelante, embora seu brilho se tornasse mais intenso toda vez que ele tocava a base metálica. Respirando fundo, retirou uma chave de fenda e tentou soltar o soquete. No momento em que encostou a ferramenta, sentiu uma fisgada no braço, como um choque, mas diferente de tudo que já havia experimentado. Não era só dor, era como se algo se aproveitasse do contato para entrar por seus poros, uma sensação viscosa que subia em direção ao peito. Ele recuou, o coração batendo acelerado. Na sala, o ar parecia ganhar peso. A lâmpada balançou outra vez, embora nenhuma brisa soprasse. Rodrigo ouviu um leve rangido vindo do corredor e virou a cabeça, esperando ver o zelador espiando pela porta. Mas não havia ninguém. O rangido voltou, mais alto, e ele reconheceu o som de uma cadeira de balanço oscilando, só que não havia nenhuma à vista. Ele respirou fundo, tentando manter o foco. Foi então que percebeu algo ainda mais sinistro. As paredes, que antes pareciam apenas manchadas pelo tempo, agora exibiam marcas finas, como arranhões sobrepostos. Rodrigo aproximou a lanterna e viu que se tratava de palavras repetidas centenas de vezes, escritas em sulcos rasos que cobriam cada centímetro da superfície. Um único nome, repetido até a exaustão: Eugênia. Ele recuou, engolindo em seco. Lembrou-se da fotografia sobre a mesa, do olhar vazio da mulher. Seria ela, a tal Eugênia? Teria sido a dona daquele apartamento? Rodrigo sentiu a urgência de sair dali. Mas, enquanto se movia em direção à porta,
Ouviu um som áspero, como respiração, misturado a um sussurro que se aproximava de seu ouvido. Congelou no mesmo instante. O sussurro não era claro, mas parecia repetir uma frase. Ele fechou os olhos e tentou escutar melhor. Eu, ainda, estou aqui. Rodrigo se virou com violência, o feixe da lanterna percorrendo as paredes riscadas. Nada. De novo, apenas o vazio. Quando voltou a encarar a lâmpada, teve a impressão de que ela estava mais baixa do que antes. Balançava lentamente, aproximando-se do centro da sala, como se algo a puxasse para baixo. Engoliu em seco. Precisava terminar logo. Apoiou a maleta sobre a poltrona coberta de pó e retirou um alicate. Decidiu cortar os fios por precaução, mesmo que nada indicasse corrente elétrica. Quando ergueu o braço, a lâmpada tremeu em resposta, o brilho se tornando tão forte que ofuscava o resto da sala. Então ele ouviu o estalo. Primeiro suave, depois mais alto. Era o som de algo se partindo dentro da lâmpada. Pequenas rachaduras surgiram no vidro, se multiplicando como teias de aranha. Rodrigo recuou, o coração disparando. Um zumbido se espalhou no ar, vibrando nas paredes e no chão, um lamento agudo que parecia carregado de dor. O zumbido tornou-se um grito. Um som que não poderia sair de garganta humana. O chão pareceu tremer sob seus pés, e a lâmpada rachou de vez, liberando um clarão vermelho tão intenso que tudo ficou coberto por uma penumbra escarlate. Nesse clarão, Rodrigo viu uma silhueta se formar diante dele, alta, disforme, como se feita de sombra líquida. E no centro daquilo, dois olhos brancos o observavam, imóveis e famintos. O grito cessou tão subitamente quanto começara. O brilho diminuiu, voltando ao tom rubro suave de antes. A lâmpada intacta, balançando. Rodrigo piscou várias vezes, como se quisesse se convencer de que tinha sido apenas uma alucinação. Mas as marcas nas paredes, a voz sussurrante e o calor pegajoso que impregnava o ar não eram produtos da imaginação. Era real. E ele sabia que, dali em diante, nada seria só um trabalho rotineiro. Aquele apartamento tinha escolhido ele. E a lâmpada não era apenas um objeto, era a sentinela de algo que não aceitava testemunhas. Rodrigo já não tinha certeza se estava respirando normalmente. O ar parecia denso, pegajoso, como se cada inspiração trouxesse para dentro dele algo que o contaminava. A lâmpada vermelha se mantinha suspensa, oscilando no teto, o brilho pulsando em sincronia com as batidas do seu coração. Ele olhou de relance para a porta. Estava escancarada, mas parecia muito distante. O corredor escuro parecia um túnel interminável. Pensou em correr. Pensou em deixar tudo para trás, nem mesmo pegar as ferramentas. Mas algo dentro dele, uma curiosidade quase suicida, o fez se virar novamente para a lâmpada. Queria entender. Queria ver. O silêncio foi quebrado por um sussurro mais nítido, tão próximo que ele sentiu a umidade de um hálito encostando em sua orelha. Não vá! Rodrigo gritou e cambaleou para trás, derrubando a maleta. As ferramentas se espalharam pelo chão, tinindo como sinos fúnebres. A lâmpada balançou de maneira violenta, projetando sombras que se esticavam pelas paredes e pelo teto, formando imagens grotescas, contornos de mãos, rostos sem boca, silhuetas que pareciam se contorcer em agonia. A luz se intensificou até doer nos olhos. Rodrigo ergueu um braço para se proteger, mas sentiu o calor crescer, como se o cômodo estivesse pegando fogo. No instante seguinte, o brilho se condensou em um feixe único, apontando direto para o chão. Onde a luz tocava, as tábuas começavam a escurecer, criando um círculo que parecia queimar lentamente. Daquele círculo, uma fumaça negra começou a subir. Primeiro era apenas uma bruma fina, mas logo se tornou um jorro denso e pesado que tomava o teto e escorria pelas paredes. Rodrigo recuava, tropeçando nos próprios pés. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Foi então que viu, no centro da fumaça, a forma tomar contorno. A mulher do retrato. Eugênia. O vestido antigo coberto por manchas escuras. A pele pálida e rachada, como porcelana quebrada. Os cabelos molhados caindo sobre o rosto. E os olhos, aqueles olhos completamente brancos, fixos nele como duas pedras de cal. Ela ergueu a cabeça devagar. Quando abriu a boca, Rodrigo esperou um grito, mas o que saiu foi apenas um longo suspiro, um sopro gelado que percorreu todo o seu corpo e fez seu peito arder. Ele tentou se mover, mas os músculos se recusavam a obedecer. Era como se mãos invisíveis o segurassem no lugar. Eugênia avançou, flutuando acima do chão.
Os pés não se mexiam, apenas deslizavam, arrastando a fumaça consigo. Quando parou a menos de um palmo do rosto dele, a lâmpada começou a descer lentamente, puxada por fios invisíveis, até pairar entre os dois. O vidro brilhou de forma tão intensa que Rodrigo sentiu a pele queimar. Ele fechou os olhos, mas a luz parecia atravessar as pálpebras. Então, sentiu a primeira gota cair sobre seu rosto. Um líquido grosso, quente, que escorria pela testa até pingar em seu lábio. Ele abriu os olhos, confuso, e viu que a lâmpada estava rachando outra vez. Mas não era a luz que vazava, era sangue. O líquido rubro caía em gotas pesadas, respingando em sua roupa, escorrendo pelo chão até se juntar ao círculo escuro que queimava a madeira. Eugênia ergueu o braço trêmulo e apontou para ele. "Eu ainda estou aqui", murmurou. "Você também estará." No mesmo instante, a lâmpada se quebrou completamente, explodindo em uma chuva de cacos e sangue. Rodrigo sentiu as lascas cortando seu rosto e braços. Mais pior do que a dor foi o instante seguinte, algo se enroscou em sua garganta. Invisível, sufocante. Ele levou as mãos ao pescoço, tentando arrancar o que quer que fosse, mas não havia nada para agarrar. Seus olhos se arregalaram enquanto o ar sumia. Eugênia se aproximou até quase encostar o rosto no dele. Um sorriso pequeno e doentio surgiu nos lábios rachados. E então ele compreendeu. Não era só a lâmpada que estava ligada àquela presença. Era ele. Era seu corpo. Sua mente. Sua vida inteira que, a partir daquele instante, passava a pertencer ao 301. O último som que ouviu foi o sussurro dela, tão baixo que parecia uma prece. "Agora, você é a luz." E tudo ficou preto. Na manhã seguinte, os moradores acordaram com o prédio tomado por um silêncio mórbido. O zelador, que não teve coragem de ficar no corredor durante a noite, arriscou aproximar-se do apartamento 301 depois que o sol subiu. Ao se aproximar da porta, sentiu um arrepio que fez seus joelhos fraquejarem. O ar estava frio, úmido, como se exalasse da madeira. Ele chamou pelo eletricista, a voz saindo em um sussurro rouco. Nenhuma resposta. O zelador empurrou a porta devagar. A dobradiça rangeu, e o cheiro adocicado, uma mistura insuportável de ferrugem e flores podres, se espalhou pelo corredor. O 301 parecia o mesmo. O mesmo silêncio sufocante, a mesma poltrona coberta de poeira, as paredes riscadas de nomes repetidos. Mas a lâmpada, ela não estava mais pendurada no teto. Jazia estilhaçada pelo chão, coberta por uma película escura que lembrava sangue seco. O sol que entrava pelas janelas iluminava cada caco, revelando marcas estranhas gravadas no vidro, símbolos que nenhum dos moradores saberia decifrar. No centro da sala, sobre a mancha circular que parecia ter queimado o assoalho, estava a maleta de ferramentas de Rodrigo. Aberta, vazia. Nenhum sinal dele. Apenas um detalhe que fez o zelador cambalear para trás, com a garganta apertada por um choro que não queria sair. Sobre a maleta, repousava o crachá do eletricista, encharcado por um líquido vermelho que pingava lentamente até formar uma poça no chão. A polícia foi chamada. Vasculharam cada centímetro do apartamento, mas não encontraram Rodrigo. Nem um fio de cabelo, nem qualquer pista de para onde ele poderia ter ido. O caso foi tratado como desaparecimento, mas os moradores não precisavam de explicações oficiais. Eles sabiam que o apartamento havia reclamado mais uma vida. Nas semanas seguintes, a história do 301 correu pelo bairro como uma praga. Alguns diziam que, se você colocasse o ouvido perto da porta fechada, podia escutar Rodrigo gritando do outro lado, um grito distante, abafado, como se ele estivesse soterrado por toneladas de terra. Outros juravam que, nas noites mais silenciosas, a lâmpada voltava a brilhar, inteira, suspensa no centro da sala. Foi numa madrugada, pouco depois do desaparecimento, que a síndica se levantou assustada com o telefone tocando sem parar. Era uma moradora do terceiro andar, aos prantos, dizendo que a lâmpada tinha acendido outra vez, que uma luz vermelha inundava o corredor, e que, por trás da porta, se via uma sombra imóvel, alta, de ombros largos, usando um macacão azul. O zelador foi quem teve coragem de subir. E o que viu o deixou marcado pelo resto da vida. A luz vermelha estava mais forte do que nunca. Iluminava o corredor inteiro, banhando o capacho desbotado que ainda dizia bem-vindo. Mas não era só isso. Pela fresta da porta, via-se uma silhueta parada no meio da sala. Um vulto que respirava devagar, como se estivesse se acostumando ao novo corpo.
Quando a figura se mexeu e levantou o rosto, ele viu. Não era Eugênia. Era Rodrigo. Mas algo estava errado, muito errado. Os olhos dele estavam completamente brancos, a pele tão pálida que parecia translúcida. E, pendurada sobre sua cabeça, a lâmpada vermelha balançava outra vez, soltando pingos que caíam sobre seus ombros. O zelador fugiu sem olhar para trás. No andar de baixo, desmaiou. Nunca mais subiu ao terceiro andar. Ninguém voltou a abrir o 301. A porta foi lacrada. Alguns diziam que isso bastaria. Mas os moradores ainda ouviam o som de passos cruzando o apartamento vazio. Ainda sentiam o cheiro de ferrugem. Ainda sonhavam com o eletricista parado no escuro, aguardando o próximo curioso. E quando a lâmpada acendia, todos sabiam, Rodrigo continuava lá. E agora, ele era parte da vigília. Parte do que espreitava naquela sala, esperando pela próxima alma a quem pertencer. Desde aquela noite, o prédio nunca mais voltou a ser o mesmo. O corredor do terceiro andar parecia mais longo, mais escuro, como se a distância entre as portas tivesse se esticado de propósito. O silêncio ficava mais pesado depois da meia-noite, e quem se arriscava a atravessar aquele trecho sempre sentia algo tocar sua nuca. Um sopro úmido, um arrepio que subia pela espinha e ficava ali, latejando por horas. Algumas pessoas tentavam esquecer, convencendo-se de que era só superstição. Mas bastava ouvir a lâmpada estalando lá dentro, como se fosse se acender, para toda a coragem evaporar. Muitos moradores foram embora. Preferiam mudar de bairro a ter que subir a escada todos os dias, sabendo que havia algo observando. Algo que jamais dormiria de novo. O apartamento 301 ficou lacrado com tábuas cruzadas, como uma ferida costurada às pressas. Mas quem passava perto sentia o cheiro adocicado, aquela mistura de flores mortas e ferrugem que impregnava o ar e grudava na pele. O zelador, envelhecido e calado, nunca mais falou sobre o que viu pela fresta da porta. Ele apenas evitava subir, e quando perguntavam sobre o eletricista, desviava o olhar. Alguns diziam que o prédio inteiro estava amaldiçoado. Outros afirmavam que o mal estava contido ali, na sala onde Rodrigo se tornará parte da vigília. Mas ninguém ousava romper o lacre, porque todos sabiam o que aconteceria se aquela lâmpada vermelha fosse libertada de novo. Nos últimos meses, alguns curiosos apareceram, querendo gravar vídeos para provar que tudo não passava de lenda. Mas sempre desistiam ao chegar perto da porta. Alguns ouviram choros. Outros viram sombras. E um deles jurou ter escutado o nome de Rodrigo sussurrado por uma voz feminina que tremia de tanto ódio. A lâmpada permanece lá dentro, balançando devagar, esperando pacientemente. Talvez você ache que não existe nada além de coincidências. Talvez pense que tudo isso seja invenção de quem perdeu o juízo. Mas, se um dia passar por aquele prédio antigo, repare bem, quando o corredor estiver vazio, olhe para a porta do 301. Se a luz vermelha estiver acesa, é melhor seguir em frente. Não olhe pela fechadura. Não encoste na madeira. E, acima de tudo, não escute os sussurros. Porque eles não vão parar. Eles só vão chamar. E, quando atender, vai descobrir que ninguém sai dali inteiro. Você pode até achar que a curiosidade não mata. Mas, às vezes, ela faz muito pior. Mantém você aceso, noite após noite, preso à lâmpada vermelha, respirando no escuro enquanto todos dormem. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber mais histórias sombrias como essa. Talvez, enquanto você estiver assistindo, a lâmpada vermelha se acenda em algum lugar perto de você.